Olá, pessoal! Vamos para a nossa segunda aula de relações trigonométricas. E nessa aula aqui a gente vai falar de arco duplo e também de soma de arcos, que são relações que costumam aparecer bastante nos vestibulares também, ok? Vamos lá. Primeiro, essa é a fórmula da soma e da diferença de arcos. Aqui nós temos o seno de uma soma de dois arcos e também temos a diferença. Vou colocar aqui de outra cor para você enxergar. Aqui está A menos B. Quando você faz seno de A mais B, aqui no meio fica positivo. Então repare que o sinal ele repete quando você está fazendo seno de A mais B. A mesma coisa também com o sinal negativo, então isso é uma coisa que você já tem que saber já para poder comparar as fórmulas, ok? O sinal se repete quando nós temos o seno. E agora como é que funciona essa fórmula? Esse A vai ter um determinado valor, esse B vai ter um determinado valor, e aí você vai substituir o A e o B aqui e vai fazer seno A vezes cosseno B, e aí repete o sinal que está aqui, seno B vezes cosseno A. Ok? Então, seno de A mais B, seno A vezes cosseno B, mais seno B vezes cosseno A. Se for seno de A menos B, seno A vezes cosseno B, menos seno B vezes cosseno A. Bom, agora quando a gente for trabalhar com a fórmula do cosseno, vai ter uma inversão dos sinais. Então, olha só, a primeira coisa que muda é que agora não é mais seno, cosseno, seno, cosseno. Então, isso já é uma coisa que vai mudar. Agora nós temos cosseno, cosseno e seno, seno. Aqui está, deixa eu mudar de cor aqui. Então, agora nós já temos diferente a ordem aqui, a posição de cada conta, né? Seno vezes seno. Além disso, o sinal troca. Aqui nós temos cosseno de A mais B, e aí você vai trocar o sinal para menos. É por isso que aqui está menos mais, e não mais menos, né? Como a gente costuma trabalhar. E da mesma forma, quando nós temos o sinal de menos, vai trocar o sinal para mais. Ok? Então, resumindo, cosseno de A mais B. Cosseno A vezes cosseno B, menos seno A vezes seno B. Cosseno de A menos B, cosseno A vezes cosseno B, mais seno A vezes seno B. E temos também a fórmula da tangente. Então, nós vimos seno, vimos cosseno, e agora essa é a fórmula da tangente da soma de dois arcos e da tangente da diferença de dois arcos. Então, repare que agora nós temos os dois casos, aquele que mantém o sinal e aquele que inverte o sinal. Então, olha só. Aqui nós temos a tangente de A mais B. No numerador, o sinal mantém. E no denominador, o sinal inverte. Olha então como fica. Deixa eu fazer esse marca-texto de outra cor aqui, um pouquinho mais para cima. Então, o sinal de mais aqui vai inverter para menos. Então, a tangente de A mais B, tangente A mais tangente B, 1 menos tangente A vezes tangente B. Ok? E se for negativo, se você for trabalhar com tangente de A menos B, aí você vai manter o sinal em cima e trocar o sinal embaixo. A ideia de manter e trocar permanece, só tem que saber a ordem direitinho ali na hora de pôr os sinais. Então essas são as fórmulas de arco duplo. Também temos, essas são, as fórmulas de arco duplo vão aparecer agora. Essas são as fórmulas de soma e diferença de arcos. Agora nós vamos ver as fórmulas de arco duplo. Então, se você fizer seno de 2x, nós chamamos isso aqui do seno do dobro do arco, ou seno de arco duplo. 2 vezes seno vezes cosseno. Se você for fazer cosseno do arco duplo, cosseno de 2x, é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E a tangente de 2x, 2 tangente x dividido por 1 menos tangente ao quadrado x. Ok? Então, essas são as fórmulas de soma de arcos e de arco duplo que eu queria mostrar para você. Eu não vou demonstrar nenhuma delas, mas saiba que elas existem e como trabalhar com elas.
Vamos lá, o primeiro exercício então é calcular o cosseno de 15. Bom, cosseno de 15 graus não é uma fórmula tabelada, nós não temos um valor para o cosseno de 15 na tabela de ângulos notáveis. Nós trabalhamos com 30, com 45 e com 60. Então, como é que eu vou calcular o cosseno de 15? Bom, primeiro eu coloquei aqui a fórmula do cosseno, essa aqui é o cosseno da soma ou o cosseno da diferença. E agora, você tem que tentar adaptar esse 15 graus aqui para essa fórmula. Como será que você pode escrever esse 15 de uma outra maneira? Esse 15 graus que está aqui, nós podemos escrever como 45 menos 30. Mas por que você colocou 45 menos 30 e não colocou, por exemplo, 16 menos 1? É porque o 45 e o 30 são valores tabelados de seno e cosseno. Nós conhecemos esses valores aqui. Então, normalmente, você vai pegar valores que você sabe calcular o seno e o cosseno. O cosseno de 15 vai ficar cosseno de 45 menos 30. Repare que eu troquei aqui o 15 por 45 menos 30. E agora vem a nossa habilidade de conseguir trocar na fórmula. Repare que o 45 é o A. Então, no lugar do A, a gente vai colocar 45. Repare que o 30 graus é o B. Estou trocando aqui de cor para poder fazer bem detalhadinho. O 30 graus aqui é o B. Então, esse B, você vai trocar o B aqui e o B aqui. E o sinal troca quando nós estamos falando de cosseno. Então, se aqui é sinal de menos, aqui a gente vai usar o sinal de mais. Então, como é que fica a expressão? Vai ficar cosseno de 45 vezes cosseno de 30, trocando o A e o B, mais seno de 45 vezes seno de 30. Ok? Repare que o sinal trocou aqui no meio. Esses valores são todos tabelados. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, seno de 45 raiz de 2 sobre 2 e seno de 30 é meio. Então, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. 2 vezes 2, 4. E a mesma coisa aqui com a última conta, raiz de 2 sobre 4. E essa é a resposta. O máximo que a gente pode fazer aqui é colocar o 4 como denominador comum e deixar a resposta assim mesmo. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Então, você tem que treinar bastante essa ideia aqui de trocar o 15 por uma diferença de arcos, 45 menos 30. Se ele perguntasse, por exemplo, o cosseno de 75, você colocaria 45 mais 30. E assim por diante. E a próxima questão que eu quero fazer é uma de arco duplo. Sabendo que θ é um arco do terceiro quadrante e que o seno de θ vale menos 1/3, calcule o seno de 2θ. Então, repare só. O que ele está pedindo aqui é exatamente uma fórmula, seno de 2θ. A gente chama de seno de arco duplo. Para calcular o seno de 2θ, nós precisamos calcular essa expressão aqui. 2 vezes seno vezes cosseno. Então, o seno eu já sei quanto vale, né? O seno eu sei por quanto substituir. Eu vou trocar esse seno aqui por menos 1/3, que é o valor que ele deu aqui no enunciado. Mas e o cosseno? O cosseno nós não conhecemos. Como é que eu posso aplicar essa fórmula se eu não sei o valor do cosseno? E você precisa lembrar então da nossa última aula. Na última aula nós aprendemos a relação mais importante, a relação fundamental da trigonometria. Eu vou trocar o seno por menos 1/3 e vou calcular o cosseno, ok? Menos 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Repare que eu troquei aqui o x por θ, né? E no lugar do seno de θ, eu vou trocar por menos 1/3. Então, menos 1/3 ao quadrado vai dar 1/9. 1/9 mais cosseno ao quadrado igual a 1.